Pelas 10 horas e 45 da manhã do dia 28 de junho de 1914, numa rua qualquer de Sarajevo, na Bósnia, 2 tiros foram ouvidos. Quem passava por ali viu apenas um casal dentro de um carro, um passeio comum, um dia comum, uma cidade comum. Mas não era um casal qualquer, era o arquiduque austro-húngaro Franz Ferdinand e sua esposa, e aqueles 2 tiros não foram só assassinatos, foram o botão de iniciar da Primeira Guerra Mundial. E aqui entra a parte mais assustadora da história. Ninguém naquele momento achava que estava a começar uma guerra mundial. Era só mais um atentado político, mais uma crise diplomática, mais uma tensão entre impérios, mais uma discussão entre países. Só que a história adora fazer o efeito dominó. Cai uma peça e o resto vem atrás. E antes da gente mergulhar nessa história toda, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente não vem para te dar respostas prontas, a gente vem para provocar consciência, pensamento crítico e dúvida inteligente. Eu não sei você, mas eu tô ciente. O assassinato em Sarajevo virou desculpa, mas as verdadeiras causas já estavam todas ali, fermentando. O nacionalismo extremo, a corrida armamentista, o imperialismo, as disputas territoriais, alianças militares e automáticas, orgulho político, ego de impérios e o resultado, trincheiras, gás venenoso, milhões de jovens enviados para morrer por mapas que nunca iriam pisar, corpos empilhados, cidades destruídas, uma Europa traumatizada, mais de 20 milhões de mortos e o mundo aprendendo pela primeira vez o que é guerra industrial. Não era espada, não era cavalo, não era nenhum duelo, era fábrica de morte, produção em massa de cadáveres. A guerra acabou, mas o ódio ficou, a humilhação também ficou, a crise econômica se instalou e a instabilidade durou. E aí nasce o terreno perfeito para líderes radicais com ideologias extremas, discursos de ódio, promessas de grandeza e um nome surge no meio do caos: Adolf Hitler. O ressentimento alemão vira combustível, o Tratado de Versalhes vira humilhação nacional, a crise vira desespero e o desespero vira fanatismo. E esse fanatismo não ficou só no discurso, ele materializou-se em campos de concentração, transformou-se no Holocausto, milhões de judeus exterminados, ciganos, deficientes, opositores políticos e minorias deduzidos a números. Cidades inteiras varridas do mapa por bombardeiros em massa, Londres em chamas, Dresden em cinzas, Tóquio em inferno, crianças soterradas sob escombros, seres humanos usados como cobaias em experimentos, ciência sem ética, tecnologia sem humanidade, conhecimento usado não para salvar vidas, mas para aperfeiçoar a morte, um sistema inteiro organizado para matar, uma indústria do extermínio. E então veio o ápice do absurdo: Hiroshima e Nagasaki, 2 cidades apagadas em segundos, sombras humanas gravadas nas paredes, gerações marcadas pela radiação, o ser humano provando que conseguiu criar o próprio inferno na Terra. E no dia 30 de abril de 1945, com a morte de Adolf Hitler, termina a Segunda Guerra Mundial, mas infelizmente já era tarde, pois a humanidade já tinha ido longe demais, já tinha criado o maior símbolo de medo da história. E foi aí que o mundo percebeu uma coisa simples: não se tinha criado apenas uma arma, tinha se criado um medo eterno. A bomba nuclear não trouxe paz, ela trouxe medo e o medo virou estratégia política. O mundo não ficou mais calmo, o mundo ficou mais silencioso, mais tenso, mais armado e mais paranoico. A tal paz virou isso: se eu te atacar, eu moro. Se tu me atacares, tu morres. Então, a menos que você seja um louco, ninguém ataca ninguém. Equilíbrio pelo terror. Muito bonito. Agora vem a parte que ninguém gosta de ouvir, mas todo mundo sente. Porque isto não é sobre países, não é sobre bandeiras, não é sobre ideologias bonitas em discursos. É sobre comportamento humano. Os mesmos ingredientes das 2 guerras estão voltando, só que com nomes novos, roupas novas e discursos mais sofisticados.
O nacionalismo extremo, agora vendido como orgulho cultural, polarização política, transformando pessoas em inimigos, disputas territoriais mascaradas de segurança nacional, corrida armamentista travestida de defesa, blocos de poder competindo por influência, guerras indiretas financiadas por potências, propagandas ideológicas disfarçadas de informação, demonização constante do outro lado, interesses econômicos escondidos atrás de discursos morais. Troca os nomes dos países, troca as narrativas, troca os líderes. O padrão é o mesmo. A humanidade não muda o jogo, só muda os jogadores. E toda vez que esse tabuleiro se organiza assim, a história não pergunta, ela apenas se repete. Se uma terceira guerra mundial começar, não vai começar com um anúncio oficial, não vai começar com discursos formais e nem com declarações públicas. Vai começar nos bastidores, nos acordos silenciosos, nas reuniões fechadas, nos interesses estratégicos, nas tensões acumuladas. E quando vier à tona, não será entre dois países, será entre blocos inteiros. De um lado, grandes estruturas de poder, EUA e aliados da OTAN, União Europeia, do outro lado, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e, no meio de tudo isso, países menores, nações frágeis, regiões instáveis, povos que não escolheram estar ali, porque guerra mundial nunca é escolha coletiva, é decisão de poucos, paga por milhões. Não seria um único lugar, e essa é talvez a parte mais assustadora. Não haveria uma frente de batalha clara, não haveria um mapa simples com dois lados bem definidos, não haveria um campo de guerra como nos livros de história. Seria tudo ao mesmo tempo, em vários lugares, em várias camadas da realidade. Europa Oriental com tensões históricas que nunca cicatrizaram de verdade. Oriente Médio, onde interesses religiosos, políticos e energéticos se misturam como gasolina e fogo. A Ásia, com disputas territoriais, poder econômico e ambições globais. O Pacífico, como corredor estratégico de comércio, bases militares e rotas de influência. A África, como território de disputa indireta por recursos, influência e controle geopolítico. A América Latina como campo de pressão econômica, política e ideológica, mas não ficaria só no mapa físico. A guerra também seria no ciberespaço, na internet, nos sistemas bancários, nas redes elétricas, nos sistemas de água, nos hospitais, aeroportos e até satélites. Sim, no espaço. Satélites são hoje mais importantes que tanques. Sem satélite não há GPS. Sem GPS não há logística. Sem logística não há exército funcional. Sem comunicação não há comando. E sem comando não há organização. Simplesmente reina o caos. Ou seja, o palco da guerra moderna é o próprio sistema que mantém a civilização a funcionar. A guerra não começaria com soldados, começaria com apagões, com falhas nos sistemas, colapsos digitais, desinformação e muito, muito pânico. Antes da bomba vem o caos invisível. Não seriam usadas trincheiras, nem fileiras de soldados, e muito menos cargas frontais. A guerra moderna não é física primeiro, é tecnológica, digital e invisível. Drones autônomos capazes de identificar alvos sem intervenção humana, inteligência artificial militar decidindo padrões de ataque, mísseis hipersônicos rápidos demais para sistemas de defesas tradicionais, cyberataques capazes de desligar países inteiros sem disparar um tiro, armas biológicas silenciosas, invisíveis, difíceis de rastrear, armas químicas proibidas mas nunca totalmente abandonadas, armas eletromagnéticas capazes de destruir sistemas eletrônicos sem matar pessoas, pelo menos não diretamente. E além disso, a arma mais poderosa de todas, a informação. Fake news, propaganda, manipulação emocional, narrativas fabricadas, criação de inimigos simbólicos, divisão interna dos próprios países. Hoje, não se destrói só cidades, destrói-se a confiança, a coesão social, a estabilidade emocional das populações. Uma sociedade dividida entra em colapso sozinha.
A nova guerra não começa com bombas, começa com a mente. E aqui está a parte mais perigosa de todas. Guerras mundiais nunca começam com algo grande. Nunca começam com um anúncio oficial, nem com um discurso claro, e muito menos ainda com um "estamos em guerra mundial". As guerras mundiais começam com algo pequeno, ambíguo, confuso, mal interpretado. Um drone abatido, um míssil defensivo, um navio afundado, um ataque cibernético atribuído ao país errado, uma fronteira cruzada por engano, uma sanção econômica extrema, um atentado sem autoria clara, uma provocação diplomática e até um discurso inflamado. E a partir daí, o orgulho entra em jogo, a pressão popular também, e muito mais o interesse econômico fazem parte deste jogo. Blocos políticos também se juntam a isso. Ninguém quer recuar, ninguém quer parecer fraco e muito menos perder poder. E quando percebem, já não controlam mais o processo. O sistema entra em modo automático. Alianças são ativadas, tratados entram em vigor, protocolos militares são acionados, mobilizações começam e retaliações surgem. E o que começou como um incidente vira conflito. O conflito vira guerra regional. A guerra regional vira guerra de blocos. E a guerra de blocos vira nada mais nada menos do que a guerra mundial. Sempre assim. Se armas nucleares forem usadas, não existe vitória. Existe colapso. Explosões iniciais matam milhões em minutos. Ondas de choque destroem cidades inteiras. Radiação se espalha por continentes. O ar, a água e o solo ficam contaminados. Mas o pior não é a explosão, é o depois. Inverno nuclear, queda de temperatura global, colapso agrícola, fome em escala planetária, colapso econômico total, estados falidos, migrações em massa, guerras por comida, por água, colapso de sistemas de saúde, colapso dos próprios governos e até da ordem mundial. Não há vencedores nucleares. Há apenas sobreviventes num mundo destruído. A civilização não acaba num dia. Ela entra em regressão. Décadas, séculos de retrocesso. A humanidade não seria extinta, mas seria profundamente quebrada. E o planeta levaria milhares de anos para se recuperar. Se não houver uso nuclear, ainda assim, o mundo muda para sempre. Haveria vencedores políticos, blocos dominantes, novas potências globais, novos centros de poder, nova ordem mundial. Economias seriam redesenhadas, moedas perderiam valor, outras se tornariam dominantes, alianças seriam destruídas, outras seriam criadas. Alguns países enriqueceriam absurdamente, outros entrariam em colapso. Haveria países vencedores e haveria países sacrificados. Regiões inteiras seriam exploradas economicamente, populações empobrecidas, estados dependentes, novos imperialismos disfarçados de ajuda. Mudariam as regras do comércio, da política, da diplomacia e da soberania. Não seria o fim do mundo, seria o início de um novo mundo, mas não necessariamente melhor. E no meio de tudo isso, sobra a pergunta mais simples, a mais incômoda. A humanidade evoluiu em ciência, mas não evoluiu em ego. Evoluímos em tecnologia, mas não em consciência. Mudamos as armas, mas não os motivos. Mudamos os discursos, mas nunca a ambição. A Terceira Guerra Mundial não começa com ódio, começa com interesses, com poder, com controle, com medo e com ego. A pergunta real não é se vai haver uma Terceira Guerra Mundial. A pergunta é quando? Porque a história não se repete igual, mas rima sempre. E, como diz a Tociente TV, o futuro é um reflexo do passado e nós somos péssimos em aprender com ele.